todos que estão nos acompanhando novamente nesse vídeo. Para quem ainda não conhece, nós somos o grupo Farmfelt, formado pelos alunos Eric Yug, Felipe Garcia, Leonardo Tegana e por mim, Thiago Costa. Somos alunos do curso de Mecanização e Agricultura de Precisão da Escola de Tecnologia Shunji Nishimura em Pompeia, da disciplina Laboratório de Agricultura de Precisão 2. Bom, o objetivo do nosso grupo é trazer informações sobre a agricultura de precisão, falando um pouco sobre os principais métodos e práticas utilizados nesse meio, como por exemplo algumas ferramentas do software de ArcGIS Pro, que possuem grande importância na área de agricultura de precisão, e se possível sanar algumas dúvidas para quem tem interesse na área. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre os mapas de colheita. Para quem ainda não sabe, de forma resumida, o mapa de colheita mostra seus dados finais, indicando aonde sua produtividade foi maior naquele determinado terreno, naquela safra, e envolve a variabilidade espacial, para que na próxima safra o produtor tenha uma melhor tomada de decisão para saber onde ele deve ter mais cuidado e dar mais importância ao realizar os tratos culturais. O grupo irá apresentar um breve tutorial de como fazer um mapa de colheita utilizando esses atributos. E a partir desse mapa, realizar uma análise crítica e gerar um relatório com os dados obtidos de cada atributo e, por fim, correlacionar esses atributos, indicando a importância de cada um e o que eles interferem na produtividade. Então, começando mais um tutorial aí do grupo Farmfelt, hoje nós vamos falar de mapa de colheita. Para fazer um mapa de colheita, nós pegamos os dados do banco de dados com os arquivos Shape, SHX e DBF. O arquivo Shape é o arquivo que contém as informações geoespaciais, ou seja, informações georreferenciadas dos polígonos, pontos e linhas, etc. O SHX é um arquivo vinculado ao arquivo Shape que permite a formação e criação de figuras, de geometrias. E o DBF é um arquivo que contém os dados obtidos em campo. Então, nós pegamos aqui o Deolando e, primeiro de tudo, a gente tem que informar para o software, fazer ele entender qual o sistema de coordenadas que esses dados estão. Então, a gente vai em definir projeção, informar o sistema de coordenadas para o software. Então, aqui a camada de entrada Deolando. O sistema de coordenadas é o WGS84, que é um sistema de coordenadas geográficas que trabalha com graus, minutos e segundos. Vamos executar a ferramenta. Dá um zoom para a camada. Adicionar o mapa base aqui. Então, depois de definirmos a projeção do mapa, informar para o software que esses dados estão no sistema de coordenadas geográficas, nós vamos projetar esse talhão Deolando, para um sistema de coordenadas planas, para trabalhar com latitude e longitude. Então, nós vamos aqui em Ferramentas, Projetar, Deolando, que é o talhão. Ela vai dentro do banco de dados com produtividade. Então aqui nós vamos adicionar sistema de coordenadas, que é o Sirgas 2000, zona 22 Sul, e executar a ferramenta. Então agora o software vai trabalhar com esses dados em latitude e longitude. Essa camada que podemos remover. Então, depois de projetar o mapa, nós vamos analisar os dados obtidos, para ver se esses dados fazem sentido, se esses dados apresentam certa coerência. Então, nós vamos aqui, tabela de atributos, e analisar os dados de produtividade, que é essa coluna D aqui, ó. Então, a gente pode ver que, sim, esses dados apresentam, de certa forma, algum sentido, porque em 2016 a produtividade da soja ficou nessa faixa aí de 4 a 7, 4 a 6 mais ou menos. E a partir desses dados nós vamos analisar para ver se tem algum ponto discrepante, algum ponto que não faz sentido. Então nós vamos aqui abrir as estatísticas. E ver, a gente pode adicionar aqui a linha normal e observar que esses dados, de certa forma, eles apresentam certa coerência. De certa forma, eles são dados normais.
A gente pode, baseado nessa linha aqui, a gente fala que quanto mais parecida com o sino, essa curva normal, melhor os dados. Então, para ver se tem algum dado discrepante, algum outliers, a gente vai pegar a média e o desvio padrão e fazer a média menos 3 vezes o desvio padrão e a média mais 3 vezes o desvio padrão. Então, analisando esses dados, a gente pode considerar um outlier, um ponto discrepante, se os dados estiverem abaixo de 4,63 ou acima de 8,08, que são dados que provavelmente vão interferir na hora de interpolar esses dados. A gente percebe também que esses dados apresentam um baixo coeficiente de variação, que é 9%. Então, nós vamos vir aqui no mapa e selecionar esses pontos, tentar achar esses pontos discrepantes. Então, vamos selecionar para atributos, adicionar cláusula, AD, que é a produtividade de toneladas por hectare, menor ou igual a 4,63, adicionar, ou produtividade maior ou igual a 8,08, adicionar e executar a ferramenta. Então aqui a gente pode ver que esses dados, os dados que são considerados outliers, que estão fora dessa faixa, são esses dados aqui no cantinho e aqui em cima. Isso são dados de bordadura que talvez nem vão interferir tanto na hora de interpolar, na hora de analisar esses dados. Pode ter sido um erro de máquina, um erro de calibração da máquina, um erro de leitura. Então, não vai ter tanta interferência. A gente pode até excluir esses dados, que não vai dar tanta diferença para a gente. Então, a gente vem aqui, deletar selecionados. Agora a gente está trabalhando com os dados limpos, pronto para interpolar. Então, agora já com os dados limpos, nós vamos analisar ele de novo para ver qual tipo de interpolação usar. Então, vamos aqui na tabela de atributos, estatísticas. E como não mudou muito, o dado ainda continua tendo uma curva normal aqui até razoável, ele apresenta uma constante, nós vamos definir o método de interpolação. Então, se os dados obtidos são normais, o que é um dado normal? Ele é coerente, segue uma tendência, não tem muita variação, ele é um dado normal. Aí a gente vai fazer cligagem. Se ele não for um dado normal, a gente vai fazer interpolação pelo inverso da distância, que é o IDW. A gente usa esse método aqui quando não conhece muitos pontos e quando tem bastante densidade de pontos. Já que a gente vai fazer cligagem, a gente tem que analisar se o coeficiente de variação é menor ou maior que 15%. Aqui no nosso caso, ele é menor que 15%. Então nós vamos fazer a cligagem simples, que considera que os pontos obtidos são constantes e semelhantes à média da população, e não apresenta grande variação. Se fosse maior que 15, a gente ia utilizar a cligagem normal, que considera que as médias dos pontos não são tão próximas quanto a média da população. Então, nós vamos vir aqui, produtividade, análise, já é estatístico, cligagem, camada que vamos interpolar, que é a produtividade, o atributo, que é a produtividade de toneladas por hectare. Nós vamos usar a cligagem simples. A gente nota que no semivariograma os dados fogem um pouco dessa linha de tendência. Mas a nossa linha de regressão não foge tanto da linha de referência, então os dados estão, de certa forma, coerentes. Aqui está nossos dados interpolados. A partir disso, nós vamos exportar essa interpolação para raster. Então, exportar camada para raster. Deixa eu ver se eu salvei. Então, a camada, cligagem, predição. Vamos salvar aqui na base de dados. Com
raster, prod, salvar. Como a gente não tem tantos dados, podemos colocar esse valor aqui como 1. E já vamos cortar essa interpolação de acordo com o contorno, para ficar a interpolação só na área onde tem os dados. Então, o sistema de coordenadas vai ser o do contorno, extensão contorno, e a camada máscara contorno. Vamos ativar essa camada da crigagem, desativar os dados e observar aqui como que está a nossa área. Então a gente pode perceber aqui que onde os valores no mapa apresentam a cor azul, a produtividade está na faixa aí de 5 a 6. Já nas cores mais quentes, que é o amarelo, laranja e vermelho, a produtividade aumenta um pouco, vai de 6 a 7. A gente pode observar que a produtividade é maior mais na porção central do talhão. Por quê? Como a gente não conhece o talhão, a gente pode explicar que esse talhão apresenta maior fertilidade aqui no centro, nessa porção aqui, onde os dados são menores, os valores de produtividade são menores, a gente pode perceber que é na bordadura, onde geralmente a produtividade é menor, realmente. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui às nossas análises, né, críticas que a gente vai estar realizando sobre esses atributos de produtividade, né, velocidade, que influenciam diretamente no mapa de colheita, a gente pode observar que aonde a umidade é maior, né, diretamente proporcional à produtividade, né, isso se dá em função do grão estar mais nutrido, né, o grão está mais saudável, né, então a gente percebe aqui no mapa, ó, que a produtividade, né, tem essa relação com a umidade. Aqui no mapa a gente consegue analisar bem aqui, ó, a produtividade. A gente percebe que essa mancha vermelha, essas cores mais quentes, estão demonstrando a produtividade um pouco mais alta, e nas bordaduras a produtividade é menor. No centro a gente percebe que a gente não pode afirmar categoricamente, mas a gente deduz que o solo no centro ele pode estar fornecendo mais nutrientes para a planta, a umidade é maior e aí a planta consegue desenvolver melhor. E nas bordaduras isso não acontece, a gente percebe pela coloração do mapa que a planta deve ter alguma dificuldade em relação ao nutriente, em relação à água, e aí a produtividade deu baixa aqui nas bordaduras. Bom, pessoal, então aqui também a gente pode observar, né, no mapa de umidade, que essa mancha central, né, decorrente à umidade, ela se repete no mapa de produtividade, e a gente percebe que a produtividade aqui é alta, né, pela tabela aqui, né, a umidade é alta nessas regiões. E aí isso pode vir a acontecer porque é mais difícil, né, para a planta perder essa umidade ali no centro em relação às plantas que perdem a umidade na borda, né. No centro ali é um pouco mais difícil de perder a umidade, e por isso a gente percebe que a produtividade aqui no centro é um pouco maior em relação às outras áreas. Pessoal, então dando continuidade às nossas análises críticas, né, a gente vai estar relacionando o mapa de umidade e o de velocidade agora. A gente pode perceber aqui no mapa de velocidade que ele não teve uma relação direta ao de umidade, né? Aqui, ó, a gente pode analisar aqui. Porque em alguns lugares, né, onde a velocidade é maior, a umidade, o operador tem que analisar, né, se o grão está um pouco com a umidade baixa e diminuir a velocidade, em função de essa velocidade correr uma debulha, né, um aumento da debulha e aumento da perca dos grãos, se essa velocidade for muito alta e a umidade for muito baixa, né, vai ocasionar essa perda. Pode parar. Bom, pessoal, então, dando continuidade às nossas análises críticas, né, a gente vai estar analisando o mapa de velocidade e o mapa de umidade. O mapa de velocidade ele não tem uma ligação tão direta com o de umidade, porque o operador
ele meio que muda a velocidade ali durante a colheita, em função da umidade, né? Um pouco mais seco, o grão um pouco mais úmido, ele muda essa velocidade conforme ele analisa e ele identifica que é necessário estar diminuindo porque está debulhando muito grão, está tendo muita perda. Então, não teve muita ligação entre esses mapas, né? Em função disso. É isso. Pessoal, então, analisando o mapa de velocidade com o mapa de umidade, a gente pode perceber que os valores foram elevados aqui nessa faixa central devido à umidade da planta, né? Que é explicada pela umidade do solo estar elevada também. E aí ele teve que aumentando a velocidade da máquina para estar não ocasionando um atolamento da máquina naquele local. Então, pessoal, analisando esses dois mapas de velocidade e de produtividade, a gente percebe que teve picos onde a velocidade foi alta, mas a produtividade também foi alta. Teve pontos em que a velocidade foi baixa, mas a produtividade, né, manteve na média também. Então a gente não consegue dar uma relação precisa entre esses dois atributos, porque a gente teria que estar indo na área, né, para estar analisando e saber certinho, né?